Isso aqui eu já falei um pouco para vocês, né? Então eu estou só aqui fazendo uma organização do que a gente já viu. Então no DAG nós temos um nó, e o nó representa uma variável aleatória. Nós temos setas, as setas representam caminhos, né? Então agora vamos trabalhar a noção de caminhos. Então eu coloquei um DAG aqui extremamente simples, aqui no canto, para me ajudar nessa explicação. Então, vejam, aqui eu tenho um caminho de x para z. Percebam? Neste caminho, todas as setas estão apontando no mesmo sentido. Tenho outro caminho de u para z. Também, todas as setas estão apontando no mesmo sentido. Agora, eu tenho um caminho também de z para x. Né? Então, pensem, por exemplo, que x, y e z sejam cidades. Então, eu posso partir de x para z, ou eu posso partir de z para x. São caminhos, certo? Que eu parto da cidade x para a cidade y, da cidade y para a cidade z. Nesse caminho aqui, eu não tenho atalho de x para z. Se eu quiser ir para z, eu tenho que passar por y. Mas eu posso voltar, eu tenho um caminho de volta. Só que neste DAG, o caminho de volta, ele vai contra a direção da seta. Porque se eu voltar de z para y e de y para x, eu estou voltando no sentido contrário ao sentido da seta. Está claro isso? Então, um caminho, ele pode tanto estar no sentido das setas, como no sentido contrário da seta. E aí a gente vai começar a fazer uma distinção importante. O que é um caminho causal e o que é um caminho não causal. Então, um caminho em que vai no sentido da seta, a gente vai considerar um caminho causal. E um caminho que vai no sentido contrário ao da seta é um caminho não causal. Então, por exemplo, esse caminho de x para z, ele é um caminho causal. Por quê? Porque todas as setas estão apontando no mesmo sentido. Imaginem que isso aqui seja um cano onde corre água e você tem uma bomba que impulsiona a água de x para z. Então a bomba não vai impulsionar a água de z para x. Você tem uma bomba aí, que está empurrando a água de x para z. Então, toda vez que a gente coloca uma... E assim, o caminho também... Eu tenho um caminho de x para y, de y para z. Então, qual é o caminho que eu estou analisando? Depende de mim. Tudo isso aí é um caminho. Todos são caminhos, né? A gente pode viajar só de x para y, o nosso caminho foi de x para y. Ou eu quero viajar de x passando em y até z. Meu caminho envolveu x, y, z. Então depende para onde eu quiser viajar, né? Vamos dizer assim. Agora, existem também embutidos no DAG pressupostos a respeito de que não há causa envolvida, por exemplo, não há caminho possível causal entre x e z. Então, esse é um pressuposto que está embutido aí. Como? Na ausência de uma seta. Então, vejam só. X é causa de z. Correto? Está o pressuposto aí, não está? Só que todo o efeito de x em z é mediado por y. Eu não tenho efeito de x em z de forma direta. Todo o efeito de x em z, ele é mediado por y. Então, esse é o pressuposto do meu conhecimento qualitativo que eu estou codificando nesse DAG.
Da mesma maneira, U também é causa de Z. Mas o efeito de U em Z, ele é todo indireto. Ele é mediado por Y. Eu não tenho causa direta de U para Z. Né? Então aqui não há caminho. Eu não posso caminhar de U para Z, a não ser passando por Y. Então, o pressuposto mais forte que existe no DAG é quando eu não coloco a seta. Por quê? Porque eu estou dizendo, olha, não há causa envolvida aqui. Essa é a minha hipótese, é uma hipótese forte. E como eu já falei, no DAG não há diferenciação se esse efeito de X em Z, ele é um efeito de dano ou ele é um efeito de proteção. Ou seja, se o efeito é positivo ou negativo. Ou seja, à medida em que aumenta X, aumenta Z, seria um efeito positivo. Ou o contrário, pode ser que à medida em que aumenta X, diminui Z. Aqui não tenho como expressar isso. Eu só estou dizendo que X interfere, é causa de Z, mas eu não estou dizendo se é para mais ou se é para menos. Então, como eu já comentei com vocês, um caminho ele pode ter qualquer direção, respeitando a direção da seta ou não. Um caminho causal, ele respeita a direção das setas. Um caminho não causal, ele não respeita a direção das setas. Já vimos também o conceito de variável colisora, simplesmente colisor. É qualquer variável que vocês encontrem no DAG que tenha duas setas apontando para ela. Ou seja, duas setas colidindo em um único nó, ou em uma única variável. Aí a gente diz que nós estamos diante de um colisor. Bem, está aqui um DAG, talvez um pouco complicadinho, né? E aí, nesse DAG, eu queria rapidamente que vocês, por exemplo, me dissessem quais são os pais de C. Nós temos dois pais, né? Não tem duas setas chegando em C? Então, a primeira seta vem de T, então o primeiro pai de C é T, e o segundo pai de C é X. Então, C tem dois pais, X e T. Ok? Muito bem. Quantos caminhos existem entre X e Y? Bem, vocês vão passar a manhã toda para contar esses caminhos. Porque o caminho não respeita a direção da seta. Então são vários caminhos. São vários caminhos que temos entre X e Y, né? Então eu vou aqui exemplificar alguns. X para Y. É um caminho direto. Por que é um caminho direto? Não tem nenhuma variável no meio. Outro caminho, X, T, C, Y. Esse é um caminho indireto. Outro caminho, X, C, Y. E com isso, então, nós esgotamos os chamados caminhos causais. Quais são os caminhos causais? São aqueles que respeitam a direção das setas. Então, X para Y passando em T e C, e X para Y via C. Mas eu tenho outros caminhos aqui. Eu tenho o caminho X, U, 2, Y. Esse é um caminho não causal. Por quê? Porque essa seta, ela chega em X, ela não parte de X. Apesar de que essa outra está no sentido, mas essa não está, né? Então, se vocês pensarem em bomba de água passando, né?
Então, a bomba está empurrando água de U para X, de U para X, U2 para X e de U2 para Y. E você tem um outro caminho também não causal, de X, U1, Y. Percebam então, qual é a nossa resposta aí? Quantos caminhos existem entre X e Y? 5. Sendo 3 caminhos causais e 2 caminhos não causais. Então isso é uma coisa importante da gente entender. Tá? Bem, então já ficou claro, né? Se um caminho é causal, esse caminho ele está transmitindo causa. É óbvio, né? Agora, e o caminho não causal? Também a definição é lógica. É um caminho que não está transmitindo causa. Mas tem um detalhe importante aí, que a gente precisa compreender. Um caminho não causal, ele transmite associação. Ou seja, a causa, ela flui respeitando a direção da seta, mas a associação não quer nem saber. Ela flui sem respeitar a direção da seta. Então esse é um primeiro conceito clássico para a gente entender a teoria que está por trás dos DAGs. Então, quando nós vamos, por exemplo, calcular nossas medidas de associação, elas estão fluindo por todos esses caminhos. Mas nós queremos identificar a causa. Então, o que a gente precisaria fazer? A gente precisaria manter os fluxos causais e interromper os fluxos não causais, que estão apenas transmitindo associações. Né? Então esse é um conceito que a gente vai começar a tocar, mas que a gente vai aprofundar à medida em que a aula vai avançando. Um outro conceito importante, e tem a ver com a noção de caminhos, é o conceito de porta de trás e o conceito de porta da frente. Que aqui eu estou trazendo os nomes aí em inglês, que a gente chama de backdoor path, né? Que é um caminho pela porta de trás, e o front door path, que é um caminho pela porta da frente. Então, se nós voltarmos agora ao nosso slide, a gente vai compreender, né, que os caminhos que vão de X para Y, que são causais, eles todos são caminhos pela porta da frente. O que é um caminho pela porta da frente? É um caminho que sai da variável. O que é um caminho pela porta de trás? É um caminho que chega na variável. Então, a gente olhar a variável x, quantas setas estão chegando em x? 2, né? Então, essas setas, elas estão trazendo caminhos que estão chegando pela porta de trás. Isso é um conceito importante. Então, desses 5 caminhos que nós identificamos até há pouco, nós temos 3 caminhos causais, que sempre saem pela porta da frente. Está aqui, ó, x para y, xtcy, xcy. E nós temos 2 caminhos pela porta de trás. Aqui, ó. Está claro isso? Então, conceito 2. Todos os caminhos causais, eles saem pela porta da frente. Ponto. E caminhos não causais, a gente está vendo aqui, eles estão chegando, né, pela porta de trás. Então, esse é um outro conceito importante. Então, todo caminho pela porta de trás, ele é um caminho não causal. Esse é outro conceito importante. Então, como nós vimos, né, a gente vai ter uma atenção especial na hora que a gente for visualizar o DAG, nos caminhos que chegam pela porta de trás, que começam na variável de tratamento, que é a nossa variável de interesse. Né? Nós vamos aprofundar esse ponto mais para frente.
Então, moral da história. Todo mundo sabe que quando nós estudamos associações, existe uma mistura do que é um componente causal, daquilo que é um componente espúrio ou um componente não causal. Então, todo mundo está careca de saber, quem estuda epidemiologia, quem estuda estatística, os dados eles não transmitem, não comunicam causas, eles comunicam associações. Então, há uma mistura, quando nós estudamos associações entre variáveis, de um componente que é causal e de outro componente que não é causal. Aí a grande pergunta que a gente vai fazer é possível separar a associação de causa? É possível a gente expurgar esse componente espúrio da associação e medir causa? Então vejam que na teoria do DAG, né, vamos tentar entender essa lógica. Se a gente sabe que a causa, ela sempre flui pela porta da frente, e que todos os caminhos pela porta de trás são caminhos não causais, então vejam, né, que se a gente identificar esses caminhos, a gente já tem uma dica de como que a gente pode tentar separar a associação de causa. Para a gente compreender isso melhor, né, eu vou falar ainda antes do intervalo, das 3 principais fontes de associação que a gente encontra quando a gente vai estudar um DAG. Então essas são as estruturas mais simples de associação. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou trabalhar com DAGs que contenham apenas 3 variáveis. E vou mostrar que existem apenas 3 fontes de associação que a gente vai encontrar em um DAG. Essa primeira fonte de associação a gente chama de cadeia, é uma estrutura de cadeia, e ela representa a causa. A segunda estrutura que a gente vai estudar aqui é a estrutura de garfo, e ela representa viés de confundimento. E a terceira estrutura a gente vai chamar de garfo invertido, e essa estrutura ela representa viés de seleção, que é mais modernamente conhecido com o nome de viés de colisão. Então vamos lá. Vamos começar mostrando uma estrutura de cadeia. Como eu disse a vocês, a estrutura de cadeia, ela transmite causa. Então, vejamos. Nessa primeira representação que eu coloquei aqui com A minúsculo, eu tenho uma estrutura causal dizendo que A causa C e, por sua vez, C causa B. Então, eu estou aqui codificando uma teoria que A exerce efeito causal em C e C, por sua vez, exerce efeito causal em B. De outra forma, eu estou afirmando que A exerce efeito causal em B, por intermédio de C. Em outras palavras, a estrutura de cadeia, ela é uma estrutura, nesse caso, ela está exibindo uma mediação. Ou seja, todo efeito de A em B, ele é mediado por C. Então, meu pressuposto teórico aqui é de que não há efeito causal direto de A para B. Todo efeito de A em B, ele é mediado pela variável C. Então, esse é o meu pressuposto teórico. Muito bem. Nesse diagrama AB, toda vez que nós que vocês olharem, né, a partir de agora, um quadrado em volta de uma variável, significa que eu realizei um ajuste para aquela variável. Então, vamos imaginar que eu fiz um modelo estatístico, onde B é a nossa variável resposta, A é a nossa variável explanatória, e eu fiz um ajuste para C no meu modelo. Nesse primeiro caminho aqui, eu não fiz um ajuste para C. Nesse segundo gráfico aqui, eu estou estudando a associação entre A e B, tendo feito um ajuste para C. Tá claro?
Aqui eu estou estudando a associação entre A e B e eu não fiz um ajuste para C. Eu sei que C está no meio. Então, vamos lá. Então, quando eu não faço um ajuste, por exemplo, eu estou aqui vendo, vamos imaginar que eu fiz um modelo, A é a variável explanatória, B é a variável resposta. Eu não ajustei para a variável do meio, C. Então, essa associação ela é chamada associação marginal. O que é uma associação marginal? Não inclui nenhuma variável dentro. Peguei o todo. Ou seja, eu não condicionei por nenhuma variável. Eu não ajustei por nenhuma variável. Né? A gente vai ver que em epidemiologia a gente usa muito mais o termo ajuste para uma variável. Os estatísticos preferem o termo condicionamento. Então, é a mesma coisa, são sinônimos. Mas o termo condicionamento ele é mais correto. Por quê? Condicionar, como a gente já viu, né? Lembra da nossa linha reta? Né? Condicionar para uma variável significa analisar uma associação nos subgrupos daquela variável. Que nós representamos aqui quando nós mostramos para vocês as fórmulas para estimar o efeito causal, né, e as medidas de associação. Então vamos lá. Nessa estrutura de cadeia, eu sei que C é uma variável mediadora. Se eu quiser estimar o efeito causal de A em B, eu preciso ajustar para C ou não? Então, qual seria a representação adequada para que a gente estime o efeito causal de A em B sem viés? A representação A ou a representação B? A representação A. Porque se C é uma variável mediadora, se eu for ajustar para ela, nesse caso, eu vou fazer desaparecer o efeito causal. Porque, ora, se o efeito de A em B, ele é mediado por C, se eu ajustar para C, o efeito causal, desaparece completamente. Se o nosso DAG estiver correto. Né? Se os pressupostos causais do nosso DAG estiverem corretos. Então, moral da história. Numa estrutura de cadeia que tem mediação, a gente jamais ajusta para mediador. A gente aprendeu isso quando nós estudamos confundimento. Né? Quando é uma variável mediadora, ela não pode ser confundidora. Então, nós não ajustamos. Isso a gente aprendeu. Né? Então, a estrutura de cadeia, na realidade, ela representa a mediação. E na presença de um mediador, qual é a conduta correta do pesquisador? Não realizar nenhuma forma de condicionamento. Ou seja, não realizar nenhuma forma de ajuste. Se o pesquisador fizer isso, ele, ao invés de remover viés, ele vai criar um viés, que é fazer desaparecer a associação. Nesse exemplo específico. Isso é chamado viés de sobrecontrole. Eu vou tentar controlar por uma variável que não está confundindo, eu vou criar o chamado viés de sobrecontrole. Né? Então, isso não é adequado fazer. Então, vamos trabalhar, vamos demonstrar um exemplo real. Aspirina é causa de doença coronária. Vocês podem até achar estranho. Pô, é causa? A gente tende a falar de causa como alguma coisa que aumenta, né, o efeito. Mas a causa também pode diminuir o efeito. A causa pode funcionar tanto no efeito de dano quanto no efeito de proteção. Por exemplo, por que o cara não teve doença coronária? Porque ele tomou aspirina. Então, a aspirina foi a causa dele evitar a doença coronária. Então, nós estamos falando aqui causa no sentido negativo, de uma associação negativa com a doença coronária. Então, vejam só, esse é o nosso DAG, refletindo o conhecimento que eu tenho sobre o tema. A aspirina evita a doença coronária, vamos dizer assim, porque ela impede a agregação plaquetária. Eu quero medir o efeito da aspirina
se ela realmente diminui, ela evita doença coronária. Eu vou ajustar para agregação plaquetária? Faz sentido isso? Se eu ajustar, o que vai acontecer com o efeito da aspirina? Vai desaparecer, né? Já que o efeito todo dela é explicado pelo mecanismo da agregação plaquetária. Então lembrem desse exemplo toda vez que vocês estiverem trabalhando com mediação. Eu gosto de um exemplo biológico, né? Porque as pessoas têm mais facilidade de abstrair. Aqui um outro exemplo, um pouquinho mais sofisticado, já envolvendo 4 variáveis. Eu estou hipotetizando que violência sofrida pela mulher durante a gravidez, ela causa nascimento pré-termo. Por 2 caminhos, diretamente e indiretamente, aumentando o estresse que a mulher tem. O estresse, por sua vez, leva a aumento da liberação do cortisol e o cortisol, por sua vez, causa nascimento pré-termo. Então, se eu quiser estimar o efeito causal da violência na gravidez, causando nascimento pré-termo, eu teria que ajustar para estresse ou para cortisol? Não. Por quê? Porque são variáveis mediadoras. Então, nesse caso, se o nosso DAG estiver correto, eu vou fazer desaparecer parte do efeito causal. Porque a outra parte eu não vou bloquear, porque ela está passando diretamente, ela não está sendo via mediadores, né? Então, esse exemplo aqui, eu bloquearia parcialmente o efeito causal, se eu estimar com ajuste ou com condicionamento para as variáveis mediadoras, né? Chamando só a atenção que isso aqui é um DAG super simplificado, né? Isso aqui é para efeito didático, porque na realidade não são apenas essas 4 variáveis que estão envolvidas para a gente estudar esse problema, né? Então isso aqui serve apenas como um raciocínio didático. Eu vou falar da segunda estrutura mais comum e aí eu vou dar um intervalo. A segunda estrutura é a chamada estrutura de garfo. Então ela lembra um garfo, por isso é que ela é chamada de garfo, né? Então você tem um nó que começa em C e esse nó ele simultaneamente causa A e B. Então vamos imaginar aqui que nós queiramos estudar o efeito causal de A em B. Será que A causa B? Nessa primeira estrutura, na parte A, eu não estou ajustando para C. C aqui é uma causa comum. Então toda estrutura de garfo, ela representa uma causa comum. Por que causa comum? Porque C está causando ao mesmo tempo a exposição A e o desfecho B. Nessa segunda parte do slide, eu estou representando a mesma estrutura, mas dessa vez eu estou fazendo o condicionamento, ou seja, o ajuste para a variável C, que é uma causa comum. Então, o que vocês acham aqui? Qual é a atuação correta do pesquisador? Deixar como está, não interferir na realidade, ou ele realizar o condicionamento ou o ajuste para a causa comum? Aqui ele deve ajustar para a causa comum. Então, por quê? Porque você tem o que a gente chama de variável confundidora. Então, nesse caso, quando eu tenho uma causa comum, a associação marginal, ou seja, em que eu não faço ajuste algum, ela não revela o efeito causal. Porque ela está contaminada pelo viés de confundimento. Então, na presença de confundimento, como é que se resolve isso? É fazendo um condicionamento para a variável confundidora. Ou seja, eu vou ajustar para C, se eu quiser estimar o efeito causal de A em B. Ou seja, nesse caso, a associação marginal, ela estaria enviesada e a associação condicional, ela então não teria viés. Por quê? Porque eu eliminaria o viés de confundimento ajustando para essa causa comum antecedente. Então, lembram da ideia do pressuposto causal de Markov? Causa sempre antecede, é ancestral.
Então, na estrutura de cadeia, nós estaríamos condicionando, nós estaríamos interferindo no futuro. Para estudar causa, o futuro não importa, só importa o passado. E aqui nós estamos falando do passado, porque é uma variável que no passado interferiu para causar tanto a exposição quanto o desfecho. Então aqui eu preciso interferir. Né? Para a gente começar a entender a ideia do pressuposto causal de Markov. Aqui um exemplo clássico de confundimento. Isso aqui é um estudo europeu, né? Essa aqui até serve é motivo de chacota, porque é uma explicação implausível, mas toda vez que em país frio chega o verão, acontece um fenômeno paradoxal. Aumenta a venda de sorvete e aumenta o crime, a criminalidade. Né? Então a gente poderia hipotetizar, será que vender sorvete aumenta crime? Né? Será que a venda de sorvete é a causa do aumento da criminalidade? Eu gosto desse exemplo porque ele é um exemplo implausível. Mas a associação é fortíssima. Mas ninguém vai se enganar, né, com isso. Porque não é plausível. Por que sorvete, aumento a venda de sorvete, é causa de crime? Não faz sentido, professor. Você é bobo. Né? Deixe de ser bobo. Né? Então eu gosto desse exemplo por isso. Então, todo mundo vai saber por quê. Né? A dedução é lógica. Ora, aumentou a temperatura, a galera sai para a rua, ao mesmo tempo que vai comprar sorvete, né? Aumenta as interações humanas, desavenças, aumenta a probabilidade de crime. Né? Então você está diante de uma causa comum. Então, se eu quiser estudar, né, se eu quisesse estudar esse efeito causal para saber se aumento da venda de sorvete causava crime, eu teria que ajustar para a temperatura? Teria. Tá? Então, é um exemplo típico de que a intervenção do pesquisador na realidade ela é necessária. Um outro exemplo. Eu quero saber se o fósforo é causa do câncer de pulmão. Tá? Então, eu quero saber isso aqui. Aqui é outra situação de professor bobo, né? Como é que um fósforo vai causar câncer de pulmão? Que mecanismo seria? Né? Uma transmissão magnética? Fósforo nem tem magnetismo? Enfim, sei lá o que a gente poderia pensar. É implausível. Mas se nós formos estudar, existe uma associação muito forte entre ter fósforo no bolso e ter câncer de pulmão. Ora, ambas as coisas, tanto câncer de pulmão quanto ter fósforo no bolso, são explicados pelo hábito de fumar. Né? Então, exemplo também de uma causa antecedente que está enviesando essa estimativa de associação aqui. Então, o que o pesquisador tem que fazer aqui? Se ele quisesse, porventura, estudar para saber se fósforo é causa de câncer de pulmão, ele teria que ajustar para o fundo. Né? Então, aqui é a explicação, né, disso aí, acho que já ficou claro. E aqui eu queria reforçar o que eu já falei. Causa, ela flui no sentido da seta, mas a associação não respeita a seta. Então, a gente sabe que fósforo não causa câncer de pulmão. Por que a gente encontra na prática uma correlação entre essas variáveis? Por quê? A associação flui pela porta dos fundos. Sai daqui, passa para cá e volta para cá. Então, isso a gente aprende, né, a partir da teoria dos DAGs. A associação, ela contamina a nossa tentativa de explicação causal porque ela flui pela porta dos fundos. Então, só tem uma maneira da gente bloquear a associação que está fluindo aqui pela porta dos fundos. Nesse caso, fazendo um ajuste para a variável fumo. O ajuste vai bloquear esse fluxo aqui de associação e aí a gente vai conseguir identificar, sem viés, o efeito causal do fósforo no câncer de pulmão, que a gente vai ver que é zero. Não tem efeito causal algum. Aqui um outro exemplo.
será que internação em uma determinada UTI está associado com mortalidade? Ou isso seria em função da gravidade da doença, né? Então aqui é um outro exemplo, estamos diante de uma causa comum. Se a gente quiser, por exemplo, comparar UTIs para ver se realmente uma UTI você tem uma mortalidade maior do que outra, eu tenho que fazer isso ajustando para a gravidade do paciente, porque uma determinada UTI pode receber pacientes mais graves, por isso ela vai ter uma mortalidade maior. Isso não significa que há falhas de processo, no processo de tratamento numa determinada UTI. Pode ser apenas uma função da gravidade do paciente, né? Então, o outro exemplo aqui de uma estrutura de garfo que reflete confundimento. O que é que o pesquisador deve fazer numa estrutura de garfo? Ajustar para a causa comum, para que ele possa, então, remover esse caminho, essa associação que está fluindo por esse caminho pela porta dos fundos.